Bom dia, boa tarde ou boa noite, tanto faz hoje em dia, a hora que você nos vê nas redes sociais. Meu nome é Antônio Melo, para mim é um prazer estar aqui novamente com você para uma reflexão. Você que é o nosso irmão querido da Igreja Batista Orla Sul, aqui em Recife, pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Academia Cristã. Ou você que é nosso amigo, que sempre está conosco através das redes sociais, que nos acompanha, que assiste às nossas reflexões. Para a gente é sempre um prazer poder recebê-lo aqui com a gente para uma reflexão, como a gente costuma dizer, né? Refletir, a gente pensar, refletir, a gente elaborar alguma coisa em nossa mente que nos ajude no nosso viver, no nosso dia a dia. E hoje nós queremos falar sobre um tema que tem sido recorrente em 2020, né? O tema é o que fazer para superar tempos de crise e de dor em nossas vidas. O que fazer para superar tempos de crise e de dor em nossas vidas. E eu quero começar dizendo para você uma coisa curiosa. Raramente a Bíblia nos fala ou conta a história de pessoas ricas. Não que a Bíblia tenha alguma coisa contra os ricos, de jeito nenhum. Quando você usa as suas riquezas para o bem seu próprio, pessoal, e para o bem das outras pessoas, quando essa riqueza ela é conseguida honestamente, não tem nenhuma dificuldade para com isso. Mas é que a história do povo de Deus, ela foi calcada, ela foi vivida por pobres, na maioria das vezes, por pessoas carentes, na maioria das vezes. Mas isso não elimina o fato de que existem pessoas ricas na Bíblia que são exemplos para nós, para cada um de nós. E é uma dessas pessoas que eu quero falar exatamente hoje. Uma mulher extraordinária, uma mulher maravilhosa, uma mulher que é chamada de a Sunamita. Ela não tem, na verdade, um nome próprio, né? Sunamita era alguém que nascia na cidade de Sunem. Essa mulher não só era rica, mas ela também possuía o dom da misericórdia. Ela ajudava as pessoas pobres. Ela também tinha o dom da hospitalidade. Ela tinha prazer de receber pessoas na sua casa. Ela também tinha o dom do discernimento de espírito, ou seja, ela conseguia entender qual era o espírito das pessoas para o seu dia a dia, na sua vida. E essa mulher também tinha o dom da simplicidade e da humildade. Enfim, ela é um exemplo para nós maravilhoso. Ela vai nos servir de exemplo hoje para a gente superar, para nós superarmos, na verdade, os tempos de crise e de profunda dor em nossas vidas. Essa história que eu vou contar para vocês está num livro chamado de Reis, né? É o livro da história de Israel, chamado Livro dos Reis de Israel, no capítulo 4, a partir do versículo de número 8. E nos diz assim essa história. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica. Quem insistiu para que ele ficasse para uma refeição? Assim, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para fazer uma refeição. E um dia ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier à nossa casa, ele poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a Sunamita. E ele a chamou. E ela se pôs de pé diante do profeta. E este tinha dito a Geazi que ele dissesse a ela: agora a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que nós podemos fazer pela senhora? Podemos falar a seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem, eu estou muito bem, vivendo aqui com o meu povo, com a minha família. Ou seja, em outras palavras, eu não preciso de nada, está tudo em paz, está tudo muito bem. Então o profeta Geazi disse... o profeta disse a Geazi: o que se pode fazer por ela mesmo assim, né? E Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido dela é velho. E Eliseu disse: vá chamá-la novamente. E ela veio e se colocou à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. Não, meu senhor, respondeu ela, homem de Deus, não minta para esta tua serva, não me dê falsas esperanças. E a mulher engravidou e no ano seguinte, no determinado tempo, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. A mulher engravidou, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava no campo com os ceifeiros. E de repente o menino disse ao seu pai: ai, a minha cabeça dói, a minha cabeça dói. Ou ai, a minha cabeça, a minha cabeça.
Então o pai disse a um dos seus servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. E o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então veio a morrer, veio a falecer. Ela subiu e deitou o menino sobre a cama do profeta, do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me os servos e uma das jumentas, eu preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. E o marido perguntou: mas por que você vai falar com ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de lua nova, não é dia de sábado, dia em que eles costumavam se reunir para os seus cultos. E ela respondeu: não faz mal, está bem, tudo bem, shalom. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com seu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. E Geazi se aproximou para arrancá-la, mas um homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, e não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse, que não me desse falsas esperanças? Então o profeta disse a Geazi: se apronte, pegue o meu bordão, o meu cajado, e vá. Se encontrar alguém no caminho, não o cumprimente. E se alguém lhe cumprimentar, não responda. Ponha o meu bordão, o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, o nosso Deus, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. E Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou de um lado para o outro do quarto, de um lado para o outro do quarto. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Com certeza essa é uma história extremamente emocionante, pelo menos a minha emocionou bastante ontem quando eu tentava estudar e me colocar no lugar dessa mulher e de ver as dificuldades e os problemas que ela passou de uma forma absolutamente ímpar, pessoal, própria. Né? E é por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema, né? O que fazer para superar tempos de crise e de dor profunda. O que fazer para superar tempos de crise e dor profunda. A primeira coisa que a gente aprende com essa mulher, a primeira lição desse texto que a gente pode extrair é: se você quer superar tempos de crise e dor profunda, mantenha a paz interior, o seu shalom de Deus dentro de você. Shalom é uma palavra hebraica que normalmente é traduzida por paz, mas ela vai muito além disso. Ela significa paz, ela significa segurança, ela significa felicidade, ela significa prosperidade, ela significa descanso, ela significa tranquilidade. Ela significa o equilíbrio perfeito da vida. Ela significa que a vida está em perfeita harmonia, na verdade. Por 3 vezes essa mulher ela usa essa palavra shalom, ainda que não seja traduzido por paz nesse texto que nós acabamos de ler. Primeira vez é quando tudo está bem, tudo está maravilhoso. O profeta chama no quarto e diz assim: olha, você tem sido uma pessoa que tem se esmerado em nos ajudar, em nos hospedar, em nos acolher com esse carinho e dar refeição, aprontou esse quarto para a gente. O que nós podemos fazer por você? O que nós podemos, como nós podemos lhe retribuir? E a mulher diz: shalom, shalom. Está tudo em paz, está tudo bem, está tudo em perfeita harmonia. Eu sou feliz, eu tenho segurança junto com os meus familiares.
Eu não preciso de nada. Não preciso de uma intervenção de vocês junto ao rei, nem ao comandante do exército. Nada disso eu preciso, porque está tudo em paz, está tudo no shalom. A segunda vez que ela usa essa expressão shalom é quando as coisas já não estão bem. O menino já está morto. Ela trancou a criança no quarto do profeta, ela desce, ela vai até o seu marido, ela pede uma condução, uma jumenta, um servo que a leve até o profeta, e o marido olha para ela e diz, mas por quê? E ela diz assim, olha, shalom, esteja tranquilo, esteja em paz, não há necessidade de você ficar preocupado, eu simplesmente quero ir e quero ver o profeta de Deus, quero ver o homem de Deus, shalom. E a terceira vez é quando ela já está quase esgotada, finalzinho da viagem, chegando próximo do Monte Carmelo, quase chegando no seu destino final. Geazi, servo, discípulo de Eliseu, vai ao seu encontro e diz, está tudo bem com você, está tudo bem com seu marido, está tudo bem com seu filho? E ela responde, shalom, está tudo na mais perfeita ordem. Está tudo em equilíbrio, está tudo tranquilo e em paz, na paz do nosso Deus. Essa mulher é fantástica. É fantástica. Superar um momento como esse, né? Mantendo essa paz de Deus dentro de si, é uma prerrogativa muito difícil para qualquer ser humano nessa face da terra. Não é fácil perder um filho, é muito difícil você perder um filho, principalmente uma criança tão desejada como foi o filho dela. Porém, existe um ato simbólico que ela faz que eu acho que merece destaque aqui pra gente. Ela pega o menino morto, ela leva para o quarto do profeta, ela coloca esse menino numa cama, ela tranca a porta e ela sai. E ali é como se ela trancasse as suas emoções dentro daquele quarto e deixasse todas essas emoções dentro daquele quarto. Qual era o esperado, né? O que se poderia esperar de uma mulher, de uma mãe que perde um filho numa circunstância dessa? De manhã o menino está bonzinho, toma café com você e ao meio-dia essa criança está morta. Se esperaria dessa mãe choro, desespero, pedido de socorro às pessoas que estavam próximas, enfim, muita lágrima, muita dor, muitos gritos e etc. Mas ao contrário, essa mulher está vivendo o shalom de Deus. Por quê? Porque é como se ela trancasse o desespero dentro daquele quarto. É como se ela trancasse as emoções negativas dentro daquele quarto e ela pudesse partir em busca de uma solução a partir da paz de espírito, da paz que só o Senhor pode nos dar. É como se ela trancasse as suas emoções de mãe dentro daquele quarto e colocasse a chave dentro do bolso do seu coração e a levasse e fosse embora. Trancar o desespero, trancar as emoções dentro daquele quarto era justamente o que ela precisava para não cair na completa dor, no completo sofrimento, no completo desespero da ausência de esperança. Lembrando as palavras que ela disse ao profeta, não me dê falsas esperanças. E agora o menino morria. Enfim, nesse instante, minha gente, não é fácil a gente viver esses momentos dessa maneira como essa mulher viveu. E nisso ela é um exemplo para a gente de como superar tempos de crise e de dor em meio ao sofrimento. Eu sei que esse ano de 2020 tem sido um ano de muita crise sobre todos os aspectos e muita dor profunda para muita gente. E é preciso que você mantenha essa paz de espírito, esse equilíbrio perfeito, se você quer superar esse tempo difícil. Ou seja, nós estamos falando daquilo que Paulo chama no Novo Testamento, da paz que excede a todo entendimento. Ou seja, da paz que excede a toda racionalidade ou irracionalidade, talvez fosse a palavra mais correta, né? Num caso como esse aqui. Então, se nós queremos superar tempos de crise e de profunda dor, a primeira coisa é manter a paz de espírito, o nosso shalom de Deus em nosso coração. Segurar isso, trancar as emoções negativas, difíceis que nos levam ao desespero e experimentar a paz de Deus em nosso coração. A segunda coisa que nós precisamos fazer é pegar as rédeas e não diminuir a marcha. Pegar as rédeas e não diminuir a marcha. Isso está no versículo número 24. Né? 24. Depois de trancar as suas emoções no quarto do desespero e da dor e do sofrimento, aquela mulher ela sabe exatamente o que ela quer, o que ela pretende fazer.
e ela diz ao seu marido: me dê um servo, me dê uma jumenta, porque eu vou caminhar, eu vou viajar, eu vou de encontro aonde mora o profeta, o homem de Deus. Mas o marido diz assim: mas como assim? Mas com ela não tem mais. Com ela não tem mais. Com ela diz assim: olha, shalom, fique em paz, fique tranquilo, sossegue, que eu vou e volto. Ainda hoje eu vou e volto, tá? Ter um norte, ter uma diretriz, ter um plano, ter uma linha de ação é fundamental para superar uma crise e um aprofundador. Ter um norte, ter uma diretriz, ter uma linha de ação é fundamental para superarmos, qualquer um de nós, superarmos uma crise e um aprofundador. Vá além da parada no meio do caminho. Às vezes a gente vem caminhando no meio do caminho e de repente um muro se ergue na nossa frente e a gente não vê passagem nenhuma. A gente não vê como superar aquela dor, aquele sofrimento, aquela crise, aquele muro que barrou a nossa estrada. Se a gente pudesse erguer um pouquinho, olhar por cima desse muro e ver que a estrada continua, nós vamos ter esperança mais uma vez. Nós vamos ter esperança mais uma vez. Ou seja, nós vamos continuar a caminhada tentando superar esse muro que desabou na nossa frente. Eu gosto muito dessa tradução quando ela diz assim: pegue as rédeas e não diminua a marcha. Ela diz isso para o servo que vai conduzir a jumenta junto com ela até a casa do profeta. Pegue as rédeas e não diminua a marcha até quando eu disser. Pegue as rédeas significa ter um foco em meio às crises. É tomar as rédeas da situação, é não deixar fugir o controle, é acreditar que haverá uma saída, é focar na solução possível de tudo aquilo que a gente está passando. Isso é pegue as rédeas, é tome as rédeas da sua vida, não deixe essas rédeas soltas, não deixe elas ao vento, ao léu, não deixe que a situação em si lhe leve a reboque, não, mas pegue as rédeas. Você tem um destino, você tem uma diretriz, você tem um norte, você tem uma direção, você tem um rumo a seguir, na verdade. Então pegue as rédeas. E a segunda frase é muito interessante: não diminua a marcha, ela diz. Até que eu fale. Não diminua a marcha. Não diminua a marcha é mantenha um ritmo. Não esmoreça, não desanime, faça a sua parte. Ainda que tudo queira lhe fazer parar no meio do caminho, não pare. Mantenha a marcha que você vinha tendo anteriormente, antes da crise chegar na sua vida. Não pare, não pare, não pare. Siga até que você encontre aquele objetivo, aquilo que você quer, aquilo que vai representar a solução que você está almejando nessa hora. E assim ela partiu. Ela partiu determinada, ela partiu cheia de fibra, carregando o peso da sua dor e do seu sofrimento dentro do seu coração, mas sem parar, sem diminuir a marcha. A vida é assim. Às vezes a vida nos pega de surpresa com alguns problemas e algumas dificuldades. A vida às vezes quer nos fazer sentar à beira do caminho, chorar o leite derramado. A vida é assim, a vida é desse jeito, a vida é dessa forma. De repente, como no caso daquela mulher, o menino de manhã estava vivo, ao meio-dia estava morto, de repente acontece a tragédia, o cenário se torna difícil e complicado, mas se a gente pegar as rédeas, se a gente não diminuir a marcha, se a gente tiver um foco, tiver senso de urgência, tiver direção, a gente chega lá, a gente ultrapassa esses momentos difíceis. Já disse alguém que a maneira mais rápida de você superar um problema é através dele, não é fugindo dele, mas é exatamente através desse problema e dessa dificuldade que a gente tem pela frente. Então, se você quer superar as dificuldades, as crises, os problemas, as dores profundas desse ano de 2020, primeira coisa, mantenha a sua paz interior, a sua paz de espírito, o seu shalom. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Peça isso para a sua vida. Segunda coisa, pegue as rédeas e não diminua a marcha. Não diminua a marcha. Não diminua o ritmo. Ou seja, tenha foco e tenha senso de urgência. Continue firme e forte no seu caminho, o caminho que você estabeleceu, que é o caminho que vai dar na solução do seu problema. E a terceira coisa,
é agarre-se à fé. Agarre-se à fé. É incrível a capacidade que essa mulher tem de apegar-se ao homem de fé de Deus, ao homem de fé de Deus que era Eliseu. Por 3 vezes o texto fala que ela o reteve, que ela o prendeu. Primeiro, quando ele diz assim, logo no início, né, que Eliseu passava por ali e ela o reteve, ela insistiu para que ficasse para uma refeição. Para uma refeição. Primeira vez que ela o deteve, o segurou, o reteve, foi para tomar uma refeição. A segunda vez que ela o retém é quando ela pede para o marido construir o quartinho em cima do terraço, onde tinha simplesmente um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Tudo que um homem de Deus precisa são essas 4 coisas aí. Um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E eu diria que a quinta coisa, com certeza, é uma Bíblia hoje em dia, a palavra de Deus, para que ele possa ouvir a voz do Senhor no seu coração. E ela construiu isso e arrumou uma maneira de o deter, de o segurar, de o reter. E a terceira vez que ela o retém, o segura, é quando ela já extravasada pelas suas emoções, ela se lança aos pés dele e pede que ele salve a vida do seu filho, pedindo pela vida do seu filho. É ela quem reconhece Eliseu como um santo homem de Deus. Ela sabe que nele está o Espírito de Deus. Nele está a fé que é capaz de fazer milagres. E é por isso que ela se agarra a ele, que ela se prende a ele. Com certeza aquela família construiu uma amizade junto com Eliseu. Ele já era parte da família, quando passava por ali, se hospedava ali, conversava. Lembra muito no Novo Testamento, Marta, Maria e Lázaro, né? Onde Jesus se hospedava sempre na casa deles também. E eles tinham essa alegria de recebê-lo e de ao mesmo tempo servir uma comida para ele e de ouvir as palavras dele. A mesma coisa acontecia com Eliseu e essa família da mulher sunamita, com certeza absoluta. Mas não tem jeito, não tem jeito. Muitas vezes a gente vai ter que ir além das emoções trancadas no quartinho. Muitas vezes a gente vai ter que ir além de ter um foco e um senso de urgência para encontrar uma solução. Tem momentos que a gente vai precisar de fé, de ser o homem e a mulher de fé de Deus, para que Ele possa fazer o milagre em nossas vidas. Nas horas de maior crise e dor, nós precisamos dizer para Deus o mesmo que aquela mulher disse para Eliseu. Ela diz para ele assim: tão certo como vive o Senhor, eu não o deixarei. Tão certo como vive, agarrado aos pés dele, tão certo como vive o Senhor, eu não o deixarei até que se realize o milagre que eu tanto espero que aconteça. O que é que eu tenho para dizer para você? Agarre-se a Deus e não solte. Agarre-se a Deus e não solte durante esse ano. Agarre-se a Deus e não solte durante toda a sua vida, porque sempre haverá, com pandemia ou sem pandemia, crises e profundas dores que nós teremos que superar. Digo mesmo que Jacó disse. Jacó também lutando com o anjo no Vale do Jaboque, que eu já preguei aqui sobre isso também, já falei aqui sobre isso, nós refletimos aqui sobre isso. Ele diz: eu não te deixarei ir até que tu me abençoes. Ou seja, ele se agarra com o anjo de Deus e diz: eu não te deixarei ir até que você me abençoe também. É isso que nós precisamos, com certeza absoluta. Enfim, lembre-se que só Deus pode reverter quadros caóticos, cenários trágicos, crises repentinas, dores profundas e ressuscitar vida em meio a tudo isso. Vou ler de novo para você, vou dizer de novo para você. Lembre-se que só Deus pode reverter quadros caóticos, cenários trágicos, dores profundas, crises repentinas e ressuscitar vida de tudo isso para nós. Para nós. Então, qual é o segredo, o mistério? Não. Qual é a reflexão que a gente faz sobre como, de que maneira fazer para superar tempos difíceis, crises profundas e dores extraordinárias em nossas vidas? Nós precisamos, na verdade, fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Primeiro, manter a paz de espírito, manter a paz interior, o shalom de Deus em nosso coração. Trancar as emoções que nos levam ao desespero. Colocar a chave no bolso e esquecê-las por um momento. Segundo,
pegar as rédeas da situação, não diminuir a marcha, continuar caminhando e andando e correndo do mesmo jeito que a gente vinha anteriormente, ultrapassando as barreiras que estiverem em nossos caminhos, e em terceiro lugar, se agarrando a Deus com fé, com fé, com fé e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como nos diz a própria Bíblia também. E para concluir, eu quero concluir dizendo, fazendo um resumo, o resumo é esse, né? Mantenha a sua paz interior, o seu equilíbrio perfeito, o seu shalom de Deus. Segundo, pegue as rédeas, não diminua a marcha de jeito nenhum e agarre-se a Deus com fé. Mas eu quero fazer uma observação. Quando o profeta Eliseu, ele chega naquela casa finalmente onde o menino está morto, no seu quarto, na sua cama, antes disso, porém, ele diz a seu servo Eliseu assim, Geazi, assim, ele diz, Geazi, vá na frente. Eliseu possivelmente já tinha uma certa idade, não podia correr mais, né? Ele diz, vá na frente, Geazi, leve o meu cajado, o meu bordão e coloque na testa do menino, para que ele possa viver, ressuscitar, ficar bom. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido ainda. E Geazi faz isso, chega lá e coloca o cajado na testa do menino e não acontece nada. E o texto nos diz que não havia sinal algum de vida. Não havia sinal algum de vida naquele instante. Sabe por quê, minha gente? Porque não é mágica. Não é mágica. É milagre. Não é um ato mágico. É milagre. Milagre pressupõe relacionamento. Milagre pressupõe face a face, boca a boca, olho a olho, tete a tete, mão com mão, contato nosso com Deus e de Deus com a gente. Então Eliseu chega ali, tranca a porta atrás de si do quarto e ali ele se deita sobre o menino, o corpo do menino aquece, mas o menino não ressuscita. Não ressuscita. O que acontece então? Ele levanta, ele começa a pensar assim, Deus não me avisou nada disso, Deus não me falou nada disso, Deus não me deu nenhuma indicação disso anteriormente, para eu chegar aqui seguro. Será que o milagre vai acontecer? Será que o milagre não vai acontecer? E ele fica andando no quarto para um lado, para o outro, para um lado e para outro, até que ele volta e diz, não tem outro jeito. O jeito, na verdade, é o mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Ele se deita novamente sobre o menino. E aí, face a face, mão com mão, corpo com corpo, contato com contato, o menino finalmente dá 7 espirros e aí ele ressuscita, ele abre os seus olhos. É Deus e é Deus. Se nós queremos que milagres aconteçam em nossa vida, fazendo com que a gente possa superar as crises e a gente possa superar as dores profundas, a gente precisa ter contato com Deus. A gente precisa estar ligado com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus. Não um relacionamento de, ai meu Deus, de vez em quando a coisa aperta. Mas um relacionamento diário, íntimo, pessoal, com o próprio Senhor, com o próprio Deus que nos criou e que criou todas as coisas ao nosso redor. É assim que a gente recebe a paz que excede a todo entendimento. É assim que a gente não perde as rédeas das coisas. É assim que a gente não diminui o ritmo. É assim que, na verdade, a gente experimenta aquilo que se chama fé, que é se lançar no vazio e não ter nada para nos segurar, a não ser a mão de Deus em nossas vidas. Sei que você talvez esteja passando durante esse ano por vários problemas, dificuldades e crises, mas só tem essa solução. Só tem essa maneira da gente ultrapassar esses momentos de crises e de dores profundas. É se a gente mantiver as emoções trancadas e a paz de espírito e o shalom de Deus em nossas vidas. Se a gente não soltar as rédeas das coisas, se a gente tiver um foco, se a gente tiver senso de urgência, se a gente souber onde é que está a solução, se a gente não ficar procurando a solução em 1001 coisas que não seja Deus. A mulher sabia que aonde ela tinha que ir era no profeta, era no homem de Deus que ela tinha que ir. Não vá para canto nenhum que não seja Deus. Procure Deus para superar as suas crises, seus problemas e suas dificuldades. É lá que você vai encontrar paz.
É lá que você vai encontrar o entendimento, a saída a partir do seu relacionamento com Ele. Eu quero convidar você a começar hoje, talvez, uma caminhada com Deus, a ter Cristo em seu coração, a entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu quero convidar você a fazer isso hoje e a pensar, a refletir sobre aquilo que nós acabamos de dizer para você aqui, a partir dessa história tão bela e tão linda da mulher chamada Sunamita. Ela não era rica só de dinheiro, não. Ela era rica de autocontrole, ela era rica, na verdade, de disposição, determinação, e era rica também de fé em Deus. Que Deus nos abençoe. Quero mais uma vez convidar você a estar com a gente no próximo domingo. Se você gostou dessa reflexão, curta, faça seu comentário no YouTube, no Facebook da gente também, enfim, aonde você quiser. Se quiser reproduzir essa mensagem e mandar o link para alguém que você acha que precisa, faça isso também. E nós ficamos muito gratos para você. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana, na paz do Senhor. Amém.